Olá, bem-vindos e bem-vindas ao Concurseja. Hoje a gente vai mergulhar num tema assim fundamental do direito constitucional, o habeas data. Hum. Olá a todos. É isso mesmo. O habeas data é um daqueles remédios constitucionais, sabe? Uma ferramenta poderosa. Exato. É basicamente um direito que toda pessoa tem de conhecer o que o governo ou entidade de caráter público tem de informação sobre ela e também de corrigir, né, se algo estiver errado. Perfeito. Ele está lá na nossa Constituição Federal, a de 88. É o artigo 5º, inciso 72. E, tecnicamente falando, é uma ação constitucional, do tipo mandamental. Mandamental. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que busca uma ordem judicial. O objetivo é que o juiz mande a autoridade fazer algo específico, ou fornecer a informação que você pediu, ou corrigir aquele dado que está, sei lá, errado, incompleto. Hum, entendi. E a ideia por trás é proteger o quê, exatamente? Principalmente a privacidade, a intimidade, a honra da pessoa. Hoje em dia, com tudo digital, né? Vazamento de dados, uso indevido, isso se torna ainda mais crucial. Com certeza. E tem uma lei que detalha isso melhor, né? Tem sim, a Lei 9.507, de 1997. Ela regulamenta o habeas data. Explica o procedimento, quem pode pedir, contra quem, os detalhes todos. Ok, então vamos desembrulhar isso um pouco mais. Em que situações, assim, concretas, uma pessoa pode dizer, ok, preciso de um habeas data? Olha, a lei e a Constituição são bem claras. São basicamente duas hipóteses principais. Certo. Quais são? A primeira é para ter acesso mesmo, para conhecer. A pessoa quer saber que informações minhas constam naquele banco de dados daquele órgão público X. Ela tem o direito de saber. Ok, acesso à informação pessoal. E a segunda? A segunda é para retificar. Retificar significa corrigir, complementar, atualizar. Se a pessoa já sabe qual a informação consta, mas vi que ela está incorreta, ou está desatualizada, ou até mesmo é falsa. Aí ela pode pedir a correção via habeas data. Exatamente. Para garantir que os registros públicos reflitam a verdade sobre ela. Mas tem um detalhe importante aí, né? Que eu vi que sempre aparece, inclusive, em decisão de tribunal, como aquela súmula 2 do STJ. Não é só chegar e entrar com a ação, certo? Não mesmo. Esse é um ponto, assim, crucial. É indispensável comprovar que você tentou resolver administrativamente antes e que não conseguiu. Ah, a tal da recusa administrativa prévia. Isso. Você primeiro tem que ir lá no órgão, na entidade, e pedir a informação ou a correção. Formalmente, de preferência. E o que acontece se eles negarem ou nem responderem? Aí sim, se eles negarem expressamente ou se simplesmente ignorarem seu pedido por um tempo razoável, a lei fala em prazos específicos para isso, aí você tem o que a gente chama de interesse de agir. Você demonstra para o juiz, olha, eu tentei resolver direto, mas não deu. Entendi. Sem essa prova da tentativa frustrada, o juiz nem analisa o pedido de habeas data, é isso? Exato. A súmula 2 do STJ diz justamente isso. Não cabe habeas data se não houve recusa de informações por parte da autoridade administrativa. É um requisito processual mesmo. Isso é bem interessante porque diferencia bastante o habeas data de outros remédios que a gente ouve falar mais, talvez, tipo habeas corpus, mandado de segurança. Qual a diferença principal? Ah, então, as finalidades são totalmente diferentes. É muito importante não confundir. O habeas corpus todo mundo meio que já ouviu falar, né? Ele protege a liberdade de locomoção, o direito de ir e vir, se alguém está preso ilegalmente ou na iminência de ser. Ok, liberdade de locomoção. E o mandado de segurança? O mandado de segurança, a gente diz que ele é residual. Ele serve para proteger direito líquido e certo, aquele direito que é claro, evidente, que você prova de cara com documentos, mas que não seja caso nem de habeas corpus nem de habeas data. Ah, então ele cobre o que os outros dois não cobrem. Isso. Se não for liberdade de locomoção HC e não for acesso ou retificação de dados pessoais do próprio impetrante HD, aí pode ser que caiba mandado de segurança. E o habeas data fica ali super específico. Super específico. É só para acesso e retificação de dados pessoais da pessoa que entra com a ação, o impetrante. Não serve para pedir informação sobre outra pessoa, por exemplo. Ah, não posso pedir os dados do meu vizinho. De jeito nenhum.
Nem para obter informações genéricas sobre a administração pública ou para pedir cópia de um processo administrativo inteiro. É focado no dado pessoal do impetrante. Entendi. E tem outra característica que chama atenção, que está lá na Constituição também, artigo 5º, inciso 77, a questão do custo. Ah, sim. Fundamental. O habeas data é gratuito. Gratuito como? Não paga nada mesmo. Não paga custas judiciais e, como regra geral, a parte que perde não é condenada a pagar honorários para o advogado da outra parte, o que chamamos de honorários de sucumbência. Isso facilita muito o acesso, né? Tira uma barreira financeira para a pessoa buscar esse direito. Com certeza. E agora, pensando no cenário atual, a gente tem falado tanto de proteção de dados, veio a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Como o habeas data se encaixa nisso tudo? Uma coisa substitui a outra? Não, de forma alguma. Elas se complementam, na verdade. A LGPD, que é a Lei 13.709 de 2018, ela veio para reforçar e detalhar muito mais os direitos que as pessoas têm sobre os seus dados. E ela se aplica a todo tipo de tratamento de dados, inclusive por empresas privadas, né? Certo, a LGPD é bem mais ampla. Exato. E ela estabelece uma série de procedimentos administrativos. O titular do dado pode pedir acesso, correção, eliminação, portabilidade direto para a empresa ou para o órgão público. A ideia é resolver muita coisa administrativamente. Uhum. Mas o habeas data continua lá firme e forte como uma garantia constitucional. Ele é a ferramenta judicial específica para quando essa via administrativa falha ou é negada sem justificativa, especialmente por entidades governamentais ou de caráter público. Uhum. Então, se eu pedir meus dados para um órgão público e ele negar ou não responder, mesmo com a LGPD existindo, o caminho judicial específico continua sendo o habeas data. Continua sendo o habeas data. Ele é, digamos, o último recurso judicial para garantir especificamente o direito de acesso ou retificação de dados pessoais nesses bancos de dados de natureza pública. A LGPD fortalece o direito na base e o HD garante a efetividade na ponta judicialmente quando necessário. Perfeito, acho que ficou bem claro. Então, para a gente amarrar o que a gente conversou aqui, o habeas data é esse direito fundamental previsto na Constituição. A pessoa conhecer os dados que existem sobre ela em registros públicos ou de caráter público, e também para poder corrigir esses dados se estiverem errados. E o ponto-chave: antes de ir para a justiça, tem que tentar administrativamente comprovar que não conseguiu, a tal da recusa prévia. Fundamental. Sem isso, a ação nem começa. Ele é diferente do habeas corpus, que é para a liberdade de locomoção, e do mandado de segurança, que protege outros direitos líquidos e certos. O foco do HDO é o dado pessoal do impetrante. Precisamente. E, importantíssimo, é gratuito. Não tem custas judiciais. Excelente. E isso tudo, nos leva a pensar um pouco. A gente vive numa época em que o Estado e outras entidades acumulam cada vez mais informação sobre nós. Tudo digitalizado. Verdade. Aí fica a reflexão, qual é o limite, onde termina a necessidade de transparência do governo, que é importante, e onde começa a proteção da nossa privacidade, da nossa intimidade, que o habeas data tenta resguardar. Como a gente equilibra essas duas coisas na prática? É uma pergunta complexa, sem dúvida. Dá muito o que pensar sobre o uso e a proteção dos nossos dados. Bom, muito obrigada pela conversa, foi super esclarecedora. Agradecemos a quem nos acompanhou nesta análise. Eu que agradeço a oportunidade, esperamos que tenha sido útil e fica o convite para continuarem acompanhando as próximas discussões e os outros cursos aqui do canal Concurseja. Até a próxima!